Sabe, quando a gente pensa num salmo, talvez a primeira imagem seja de um poema, uma canção, mas o Salmo 108 é muito mais que isso. Ele é, na verdade, um plano de batalha espiritual, uma espécie de cântico matinal do guerreiro que Davi nos deixou para a gente encarar os desafios da vida. A ideia aqui é a gente mergulhar nesse salmo e descobrir como ele nos ensina a ter aquela confiança inabalável em Deus, não importa a situação que a gente esteja passando. E olha só onde o plano de batalha começa. Firme está o meu coração, ó Deus. Isso aqui é fundamental. Perceba que não é um sentimento que vai e vem, é uma declaração, uma decisão firme. Essa firmeza do coração é a base, sabe? É o ponto de partida para a vitória. Antes de pedir qualquer coisa, a primeira atitude de Davi é ancorar o coração em Deus. Agora, uma coisa que é fascinante mesmo sobre o Salmo 108 é de onde ele veio. Ele não foi escrito assim do nada no meio de uma crise nova. Na verdade, ele foi construído de propósito, a partir de outras duas canções de Davi, e ganhou um novo sentido, um novo propósito. É isso mesmo, dá para dizer que é uma espécie de remix inspirado. O Salmo 108 é uma composição totalmente deliberada. E o que isso nos ensina? Que aquelas palavras de fé, as experiências do passado, elas podem e devem ser aplicadas aos desafios que a gente enfrenta hoje. É como se a munição espiritual que Deus nos dá nunca perdesse a validade. Então vamos ver a anatomia desse cântico. Olha que interessante. Davi pega a estrutura de louvor do Salmo 57, que ele escreveu lá, escondido numa caverna, em meio ao perigo, e junta com a oração do Salmo 60, que foi feita depois de uma derrota militar. Qual o resultado? Um hino poderosíssimo que nos prepara, com confiança, para enfrentar um novo conflito. Ok, então vamos para o primeiro passo desse plano de batalha. E ele pode até parecer um pouco surpreendente. A gente poderia pensar que o negócio é focar no problema, na estratégia, mas não. O ponto de partida é construir confiança. E como se faz isso? Focando no caráter de Deus por meio do louvor. Essa imagem de acordar ao alvorecer é muito forte. Pensa bem, normalmente é o sol que nos acorda, certo? Mas aqui é o adorador que acorda ao sol com seu louvor. Isso mostra uma disciplina espiritual profunda. O louvor a Deus vem primeiro, antes de qualquer outra coisa. E é isso que define o tom do dia inteiro. Mas de onde vem toda essa confiança do Davi? Bom, ela se baseia em dois atributos fundamentais de Deus. O primeiro é o que a gente vê aqui, Hesed. Essa palavra em hebraico é riquíssima. Não é só misericórdia, é o amor leal, inabalável de Deus, um amor que tem base na aliança, na promessa dele, um amor que, olha só, não depende do nosso merecimento. E o segundo atributo é emet. Essa palavra tem a mesma raiz de amém, e o sentido é de verdade, fidelidade, constância. A confiança de Davi, então, não era algo baseado em sentimento, sabe? Era baseada na verdade, na firmeza, na constância de Deus, que não mudam. E a dimensão dessa confiança é gigantesca. A combinação do Hesed e do emet de Deus é simplesmente ilimitada. É maior que qualquer coisa que a gente consiga imaginar. E o que isso quer dizer na prática? Que a fidelidade de Deus é infinitamente maior que qualquer problema que a gente possa ter pela frente. Beleza? Com o coração fortalecido pelo louvor, agora o foco muda. Vamos para a petição, para a oração. É nesse ponto que o plano de batalha vai encarar o inimigo de frente, mas sempre partindo de uma perspectiva de fé que já foi firmada, já foi estabelecida. E aqui, nesses versículos, acontece algo incrível. A própria voz de Deus entra em cena. Ele começa a declarar a sua soberania sobre a terra prometida, que é simbolizada por Siquém e Gileade, sobre sua autoridade, com a força de Efraim e o cetro real de Judá, e sobre o seu domínio total sobre inimigos históricos, como Moabe e Edom. É uma declaração de posse divina muito poderosa. Só que aí o Salmo dá uma virada de tom muito, mas muito interessante. Logo depois de ouvir essa promessa triunfal de Deus, o salmista coloca para fora a tensão que existe entre essa promessa gloriosa e a realidade dura do momento. Vamos lembrar da promessa. Deus declara a vitória total sobre Edom. E ele usa essa imagem de atirar o calçado, que era um gesto de posse, de domínio sobre um servo. Ou seja, a vitória já estava decretada no céu. Mas aqui na terra, a perspectiva é outra. Davi olha para aquela fortaleza de Edom, que devia parecer impossível de conquistar, e pergunta: Senhor, a promessa é tua, mas como é que a gente vai fazer isso? Quem vai nos levar até lá?
É uma pergunta muito honesta, que mostra todo aquele sentimento de pequenez, de inadequação humana. E essa honestidade fica ainda mais profunda. Davi chega a expressar um sentimento de abandono, talvez por causa de derrotas que aconteceram antes. O ponto central aqui é o seguinte: a fé de verdade não finge que a dor e a dúvida não existem. Pelo contrário, ela leva tudo isso diretamente para Deus, com total transparência. E toda essa jornada que a gente viu, de louvor, de promessa, de luta honesta, tudo isso aponta para frente, para o futuro, e encontra seu cumprimento definitivo, sua vitória final em Jesus Cristo. Vamos entender como isso se conecta. O Salmo tem uma oração pela libertação dos amados de Deus, e Jesus é a resposta final para essa oração. Ele é o Filho amado por excelência, e é por meio da fé nele que todo aquele que crê é adotado, se torna também amado pelo Pai. A salvação vem unicamente pela graça de Deus. Da mesma forma, a promessa de que Judá seria o cetro, o legislador, se cumpre de forma perfeita em Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis. A autoridade dele é eterna e o seu reino simplesmente não terá fim. E aquela promessa final de que Deus esmagará os adversários encontra o seu ponto máximo na cruz. Foi lá que Cristo desarmou todos os poderes espirituais das trevas. Ele triunfou publicamente sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás, garantindo a vitória final para o seu povo. Então, como é que a gente pega esse plano de batalha e aplica nas nossas lutas de hoje, do dia a dia? A boa notícia é que os princípios deles são atemporais. Eles se aplicam perfeitamente. Vamos resumir o plano em 4 passos práticos. Primeiro, firme o coração. É uma decisão que a gente toma antes da crise. Segundo, louve primeiro. Foque em quem Deus é antes de focar no problema. Terceiro, ore com honestidade total. Leve tudo para Deus, porque Ele nos ouve. E quarto, haja com fé. A confiança em Deus não nos deixa parados. Ela nos impulsiona para uma ação corajosa. E assim a gente chega na grande conclusão do Salmo. Em Deus faremos proezas. Percebe a parceria aqui? A ação é nossa, mas o poder é dele. A gente age com valentia, porque é ele quem garante a vitória. Não tem nada a ver com autoconfiança. É uma confiança em Deus que nos move, que nos impulsiona para a ação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O plano de batalha está aí, traçado. A vitória em Cristo já está garantida. Sabendo disso, qual é a cidade fortificada que está na nossa frente hoje? Aquela que, com a força de Deus, cada um de nós é chamado a conquistar?